Para fazermos esse cálculo, nós vamos preocupar aqui agora com o Carlos Eduardo. Vamos esquecer o que tem lá para frente. O Carlos Eduardo é o seguinte, ele tem uma remuneração de 1.151. Então, para eu calcular, viu, galerinha, o INSS, eu calculo sobre a remuneração. Então, eu venho aqui e vou calcular sobre a remuneração do Carlos Eduardo. Vamos lá. Então, cadê a remuneração do Carlos Eduardo? Ok. Pego o valor dele de 1.151. Antes era assim. A gente ia até uma faixa e aplicava, né? Ficava acumulativo. Aqui não, agora é diferente, né? Nós temos um cálculo parecido com o cálculo do imposto de renda pessoa física. É uma tabela progressiva. Então, ele elimina cada faixa. Então, como que eu faço, Andréia? Primeira coisa que vocês têm que entender é que nós temos 4 faixas, tá? 4 faixas. As 4 faixas que nós temos é faixa 1, que vai até 1.045, o acumulado dela é 1.045, não tem mais nada para somar. Nós temos a faixa 2, eu vou só fazer um pequeno destaque aqui, galerinha, para ficar melhor. Pronto. Nós temos a faixa 2, que vai até 289,60, a faixa 3, que vai até 334,40, e a faixa 4, que vai até 6.101,06. Esse 6.101,06, gente, é o teto do INSS. Ou seja, você desconta até esse valor, passou desse, você não vai descontar mais, tá? Então, 1.151, prestam atenção, 1.151 é maior que 1.045, que é a primeira faixa? Sim. Então, até 1.045, galerinha, eu vou aplicar uma alíquota de 7,5, tá? Presta atenção. Até 1.045, eu aplico uma alíquota de quanto? 7,5, ok? Bem, acima de 1.045, o que vai acontecer, galerinha? Me conta aí. Acima de 1.045, eu já vou aplicar a segunda faixa, que é 9%. Então, vem aqui comigo. 1.045 é a faixa 1. Eu vou aplicar, então, 7,5%. Aí, ficou 9,54. Aí, pessoal, quando chegar lá na faixa 2, eu ainda tenho valor para aplicar. Por que eu tenho? Porque meu valor é 1.151, então tá acima de 1.045. Então, eu vou para a segunda faixa, que é 9%. Então, significa o seguinte aqui, ó. Vem cá para vocês verem. Vou descer, vou ver se eu consigo descer só esse aqui. Não consigo. Significa que eu vou pegar 78,38 da primeira faixa. Observam aqui para vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Eu pego esse valor da primeira faixa, olha. Pego 78,38 da primeira faixa, que eu usei todinha com os 1.045. E essa sobra de 106, porque não sobrou 106, 1.151 menos 1.045 não sobrou 106, eu já vou para a faixa de 9%. Se vocês pegarem aqui, gente, ó, pegar esse valor aqui, ó, só um minutinho, 106, pode aplicar aí de uma vez 9%, aplicam aí para vocês visualizarem. Se vocês aplicarem 9% sobre 106, que é o que restou de 1.045, que é 1.151 minha remuneração, ou seja, a remuneração do Carlos Eduardo, eu aplico 106 vezes 9%, que é da segunda faixa, dá R$ 9,54. Ah, André, mas é só aplicar isso aqui, beleza, acabou, é R$ 9,54? Não. Tem que lembrar o seguinte... Olha, é 9,54, tá? Mas e os 78,38 dos 1.045? Eu tenho que somar. Então, o INSS aqui do Carlos Eduardo é R$ 87,92, porque eu somei, né? Eu fiz a soma da primeira faixa com a segunda. Andréia, mas aqui, qual a alíquota que eu vou colocar lá no Aurelite? Porque tem Aurelite, não tem, gente? Aquele recibinho verde. Eu não tenho uma alíquota agora para colocar,
Porque você falou comigo que é para usar a alíquota de 7,5 e ao mesmo tempo também usar a alíquota de 9. Porque como que eu faço? Você vai fazer o seguinte, você tem que entender quanto que 87,92 ele corresponde de 1.151. Vamos só por um raciocínio lógico. Se eu falar que é 10%, 1.151 vezes 10% dá quanto? 115,10. Não é. É um valor menor do que 10. André, mas eu vou fazer isso por aproximação? Não. Você vai fazer o seguinte. Você pega a sua calculadora aí de uma vez para nós fazermos juntos. 87,92 dividido por 1.151. Multiplica por 100, que aí vai dar índice, você vai multiplicar por 100 para voltar a ser percentual. Dá 7,638575. Você vai arredondar para 7,64. Vamos fazer de novo juntos? Então, o percentual que vai ficar lá no Aurelite, qual é, gente? A representação do valor do INSS sobre a remuneração. Como que eu faço isso? Eu pego aqui 87,92, que é o valor do INSS que nós achamos. 87,92, divido pela remuneração, que é 1.151, e multiplico por 100. Acho, aí vou considerar duas casas depois da vírgula, 7,638, 7,64, tá? Então, aí vocês já fizeram a aplicação. O que aconteceu? No primeiro momento, nós realizamos os cálculos do novo INSS do Carlos Eduardo. Então, eu verifiquei com vocês, nós colocamos lá no nosso Word, aqui eu estou no Excel, nós disponibilizaremos também para vocês esse material. Então, vamos para o segundo caso, que é o da Laura Campos. Começando pela remuneração. Olha, a remuneração da Laura é 2.145. Gente, olha que legal. A Laura sai da primeira faixa? Sim, 1.045, é 2.145, ok? A Laura, ela fica na segunda faixa? Não, ela vai além da segunda faixa, porque a segunda faixa acumulada é 2,89. A remuneração dela é 2.145. Ela vai parar na terceira faixa, a diferença. Então, eu pego 2.145, que é a remuneração dela, pego o acumulado da segunda faixa, que é 2,89,60, vai sobrar 55,40 para a terceira faixa, onde que eu irei aplicar quanto? 12% sobre esse valor. Se vocês observarem aqui, lá no F3, eu peguei 55,40, que está no G28, aqui ó, G28, vezes F19. Olha o F aqui. F19 é aqui, ó, 12. Então, é 55,40 vezes 12%. Dá 6,64. Na verdade, 6,65. Se a gente pegar aqui, ó, formatar, colocar aqui duas casas, né? Aí vai ficar 6,65. Bem, aí o que vai acontecer agora, galerinha? Colocamos aqui 6,65. Vamos somar o INSS da primeira faixa, 78,38. Vamos somar o INSS da segunda faixa, 94,01. Vamos somar o INSS da terceira faixa, 6,65. Então, aqui, ó, vai dar um total de 179,04. É esse o INSS que deverá ser descontado da Laura. Mas aí nós temos mais um impasse, porque esse valor vai ficar no Aurelite, e no Aurelite ele tem um percentual que ele representa. Qual é o percentual? Vamos voltar lá. Vocês vão pegar 179,04, dividir por 2,145, aí vocês vão multiplicar por 100, né, para tornar percentual, tá? Ok? Tá. Então, pessoal, quando nós fazemos a divisão, né, do valor do INSS pelo valor da remuneração e multiplicamos por 100, nós achamos o percentual que nós iremos destacar no Aurelite. Vamos para o próximo, então. Funcionário 3. A nossa funcionária número 3 é a Maria Eduarda.
a remuneração dela é 2.256,32. Vamos aprender então aqui. Gente, ela supera 1.045? Sim. Ela supera a remuneração dela 2.089? Sim. Ela supera a remuneração de 334,40? Sim. Ela vai cair onde a diferença dela? Na faixa 4. Então, vamos lá. Faixa 1, 78, aqui 38. Faixa 2, 94,01. Faixa 3, 125,38. E na faixa 4, o restante, galerinha. Como assim o restante, Andréia? É a remuneração dela de 2.256,32 menos a faixa 3, 334,40. Deu 121,92. Eu vou multiplicar por quanto? Ah, você vai multiplicar por 14, porque já foi para a faixa 4. Então, se você pegar aqui, ó, 121,92, 14%, ok? Aí você pega, multiplica 121,92 vezes 14%. Você vai encontrar 17,07, porque é só formatar aqui que vai ficar esse valor, 17,07. É esse valor aqui, tá?